Boa noite a todos e hoje feriado segundou com um médico especialista maravilhoso, o Dr. Juliano Borrelli. Tudo bem, Juliano? Tudo bom, Ana? Boa noite. Tudo jóia. Olha lá, estamos aqui aguardando, todo mundo conectando aqui conosco. Vamos falar sobre endometriose. Opa, o volume aqui, isso é ao vivo, pessoal. Vamos lá. Volume baixado, tudo ok, equipe? Doutor Juliano, ele que é ginecologista, especialista em endometriose e dor pélvica. Possui duplo doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Universidade de Berlim, Alemanha. Pós-doutorado pela Faculdade de Medicina USP e MIT, Boston, Estados Unidos. Além disso, o Dr. Juliano Borrelli é sócio da Clínica Lira, especializado em ginecologia, endometriose, sexualidade, uroginecologia, nutrição e fisioterapia, para cuidar da saúde da mulher. Parabéns pelo seu currículo, doutor. Muito obrigado, Ana, pela gentileza da apresentação. É um prazer enorme, mais uma vez, poder participar do Me Conta. Eu que tive a oportunidade no ano passado de participar de um dos primeiros programas, ainda lá nas lives do Instagram, e é um prazer poder hoje estar aqui com vocês. Você sabe que algo sempre chamou a atenção no seu currículo, e no decorrer da minha carreira, confesso que eu entrevistei muitos médicos, deve estar beirando aí um total de 200 ao todo. Óbvio que já eram pessoas que já tinham pré-requisito para serem entrevistadas, mas você foi a única pessoa cujo currículo possui duplo doutorado. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Pois é, essa foi uma etapa muito importante, muito significante aí na minha vida acadêmica, e não foi totalmente planejada dessa forma, mas assim quis o destino. Eu tinha um projeto de doutorado dentro da Universidade de São Paulo, que tinha como parceria a Universidade de Berlim, que é o Charité, e fui passar 2 anos lá, em loco, para fazer toda a parte prática da pesquisa. E, durante esse tempo, a chefe que me acompanhava lá na Alemanha ficou interessada que eu também me matriculasse lá na instituição europeia e que viesse a defender também o doutorado por lá. E isso foi possível, eu tinha já retornado ao Brasil e consegui voltar à Alemanha para completar esse duplo doutorado. Isso você é novo. Normalmente a gente novo, não, você é novo, mais novo que eu, então assim, ele é novo, pessoal. Não me engano, a idade, acho que eu escondo a idade um pouquinho. Mas enfim, e hoje cada vez mais é difícil observar pessoas que seguem a carreira acadêmica. Você teve alguma herança aí, conta para nós, assim, para quem está assistindo, porque, pessoal, já fazer um doutorado é difícil. Duplo doutorado, você fala alemão? Tive que aprender na raça lá, né? Não falava. Quando cheguei lá, eu não falava. Eu também não falava. Quando eu cheguei, confesso que eu olhava e falava só por Deus. Difícil. Mas aprendi Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nem eu falei direito, é Auf Wiedersehen. Mas, enfim, ainda bem que eu me virei no inglês, mas como foi? Você foi estimulado a seguir, a ter produção acadêmica? Sim, isso desde o final já da minha formação, na graduação ainda, na faculdade. Nos últimos anos, principalmente do internato, eu comecei a vivenciar já a prática do ginecologista, principalmente por ter um ginecologista na minha casa, né? Sou filho de ginecologista, então acompanhando meu pai, as discussões de casos clínicos, isso sempre foi me interessando. E aí já durante a residência médica era algo que eu tinha em mente, né? Acabando a residência, eu queria seguir essa vida, pelo menos na fase inicial acadêmica, e poder mergulhar de verdade na produção científica, que é muito importante. Parabéns! E hoje nós estamos falando de um tema que é muito interessante, muitas pessoas, ao todo, não sei quantos milhões de pessoas sofrem no Brasil. Mas aí você vai com certeza, mas é a endometriose e a dor pélvica. Mas falando da endometriose, quantas pessoas atualmente sofrem? Pois estima-se, e é no mundo inteiro, que cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva tenham endometriose. Nem todas, boa parte ainda, não tem nenhum diagnóstico.
mas essa é a estimativa. E 10% de mulheres em idade reprodutiva, que significa o período que se inicia com a primeira menstruação, ainda na adolescência, até chegada da menopausa. Então, são cerca de 40 anos durante a vida da mulher. E isso representa, em números absolutos, no Brasil, 7 milhões de brasileiras. É uma doença extremamente prevalente, tão prevalente quanto o diabetes, por exemplo. E tem muito menos informação a respeito se a gente comparar com o diabetes. O que te levou a estudar endometriose? Algum caso em especial te tocou e você teve no decorrer da sua formação? Porque você se especializou realmente, né, com o currículo que ele tem, ele vem se especializando há tantos anos, o doutor Juliano Borrelli. Mas eu digo assim, vocês se tornaram referência nessa doença. Exato. Acho que o que motivou mais é o fato de ser dentro da ginecologia, que era a especialidade que eu tinha definido seguir após a minha formação, a doença que menos se conhecia. Eu aprendi muito pouco sobre endometriose durante a minha formação como médico e mesmo depois de 3 anos de residência em ginecologia e obstetrícia, contato ainda com a endometriose não era tão grande. E era uma época, estou falando de 17 anos atrás, onde a gente tinha muitas perguntas e pouquíssimas respostas. E eu acho que isso juntou com essa minha vontade de mergulhar no mundo da pesquisa, porque era um campo muito aberto, né? A endometriose, com certeza, é a doença ginecológica que mais se pesquisa no mundo inteiro. Vamos para o WhatsApp do Me Conta para que vocês possam fazer as perguntas que o doutor terá o maior prazer em responder. Tudo bem? Já fomos? Posso continuar? Eu estou mostrando aqui para o doutor Juliano que nós estamos na Rádio Trianon, TikTok, Instagram. Estou aqui mostrando para o doutor ao vivo. Depois no YouTube, tudo estará na íntegra no YouTube, no canal Ana Paula Adame, conversando aqui com o doutor Juliano Borrelli, falando sobre a endometriose. O que é a endometriose, doutor? Perfeito. Então, muito importante entendermos a definição, né, o conceito. Esse conceito foi recentemente, nesse ano de 2021, atualizado. Saiu uma publicação nesse último mês de outubro que padronizaram alguns termos e conceitos em relação à endometriose para o mundo inteiro falar a mesma língua. E o que é? É uma doença benigna, ginecológica, que se caracteriza pela presença de células semelhantes às células que existem no endométrio, e um parênteses, o endométrio é a camada que reveste a parte interna do útero, e que só deveria existir ali. Então, células semelhantes ao endométrio têm a capacidade de penetrar, se espalhar e atingir diferentes órgãos do corpo, fora do endométrio, fora do músculo do útero. Então, qualquer localização dessas células para fora dessas 2 camadas, a gente tem a definição de endometriose. E ela está sempre associada a processos inflamatórios, que é uma das principais características aí da doença. Não é um câncer, não é uma doença maligna. Outra pergunta muito frequente e recorrente, porque é uma preocupação. Ela não é um câncer, apesar de ter características muito semelhantes. Muito semelhantes. Características, doutor? E esse foi até o tema principal do meu doutorado, deste duplo doutorado, foi tentar entender algumas correlações da endometriose com o câncer e entender se a endometriose tem potencial de se transformar em um câncer, de sofrer um processo chamado de transformação maligna. Então, primeiro, as semelhanças vêm, por exemplo, da capacidade dessas células se espalharem e atingir diferentes órgãos em locais distantes do corpo. Isso é uma característica comum das doenças malignas, né? Todo mundo já ouviu falar das metástases, onde as células malignas se espalham para diferentes órgãos longe da origem. E as células de endometriose têm este potencial, esta capacidade, apesar de não ser um câncer. Além disso, ela tem também, como eu acabei mencionando, a capacidade de infiltrar, penetrar tecidos e mudar a anatomia dos tecidos. Isso também é algo bastante complexo do ponto de vista aí molecular, mas ela é uma doença benigna.
nenhuma doença benigna faz o que a endometriose faz, mas ela ainda está dentro do saco ali das doenças benignas. Por outro lado, existe em raríssimas situações esta possibilidade de transformação maligna. Mas isso é algo extremamente raro. É um evento que acontece em menos de 0,5% dos casos de endometriose. Então, a endometriose, ela acomete outros órgãos. Exato. Trazendo isso para um dito popular. A pessoa não irá morrer de endometriose, mas irá morrer com isso. Ou não? Depende. Boa pergunta. Então, de fato, ela não mata como as doenças malignas, como um câncer. Por outro lado, por esta característica de se espalhar e de atingir diversos órgãos, pelo abdômen e até mais longe do abdômen, no tórax. A endometriose ela pode chegar a locais bastante distantes da origem que vem ali do útero. Eventualmente, se não tratada de maneira completa, removendo todas essas células, sim, muitas mulheres podem carregar essas células para o resto da vida. Quando eu era adolescente, confesso que a endometriose ela era pouco... Faz tempo. Quando eu era adolescente, faz tempo. Não muito. Alguns aninhos Não aí. muito. Mas eu falo a minha idade, com orgulho. Eu tenho 53 anos. Não parece. Obrigada. É que o meu maquiador, o Val, ele é muito bom. Ele me deixa muito bonita e disfarça a minha idade. Mas, enfim, doutor. Na minha época, eu tinha uma amiga que sofria muito, muito, muito com as cólicas menstruais. Eu digo isso, fazendo as contas aqui, vamos dizer que sejam 40 e tantos anos, não existia essa terminologia endometriose, comumente falando, como hoje. Uhum. E aí, quando ela descobriu, para a família foi um choque, porque o médico que a diagnosticou, e eu lembro que ela chorava e falava: Ana, eu não sei se eu vou poder ter filhos. E isso foi uma das perguntas que nós fizemos aqui no nosso enquete, de perguntas, e aí vieram: as mulheres com endometriose podem engravidar? E ela engravidou, essa minha amiga. Posteriormente, fez o tratamento, ela engravidou, ela tem 2 filhos, mas as mulheres podem engravidar em sua maioria? Muito bem. Essa talvez seja uma das perguntas mais recorrentes, já aí numa primeira consulta, atendendo pacientes que recebem esse diagnóstico, é uma das grandes preocupações. A história dessa sua amiga já responde parte da pergunta, que é possível, sim, as mulheres podem engravidar. Mas por que gera tanto essa dúvida, né? Por que esse medo, essa preocupação? Porque, de fato, parte das mulheres com endometriose, ao redor de 45%, algumas estatísticas chegam até 50%, ou seja, quase metade das mulheres com endometriose podem ter infertilidade por conta da doença, por conta da endometriose. O que não significa que isso não possa ser revertido. Então, é possível reverter naqueles casos que incluem dentro desses 45%, 50% de mulheres que estão sofrendo com endometriose e estão com dificuldade para engravidar, estão de verdade com infertilidade. Existe como superarmos estes 2 problemas. Então, começa a ficar bastante raro se a gente, de fato, chegar no funil daquelas pacientes que realmente não vão conseguir engravidar de jeito nenhum por conta da doença. Isso tem a ver também com o tempo do diagnóstico. Então, se a gente pensar numa realidade de muitos anos atrás, talvez os números não sejam os mesmos de hoje. O diagnóstico mais precoce possibilita que a gente consiga agir mais rápido e aí dar essa chance da gravidez no momento mais oportuno. Então, não é uma regra que a gente vai conseguir utilizar para todas as mulheres, independente da idade, porque isso pode ser crucial para esse desfecho favorável de conseguir. Para que venha a ter esse desfecho, desde o diagnóstico, desde que a pessoa venha, qual é esse gap de tempo? Pois um dos principais problemas, a gente chama, né, uma das principais dores relacionadas à endometriose, é justamente esse timing, esse tempo, esse gap para o diagnóstico. Então, mesmo hoje, que se ouve falar com
com mais frequência do que há 30, 40 anos atrás, como você mencionou. De fato, devia ser quase que impossível, comumente, pessoas conversarem sobre endometriose, a não ser em consultórios médicos. Mesmo assim, com tudo que se faz hoje em mídia e se divulga, ainda é uma doença pouco conhecida, não só da população, mas, pasmem, de médicos. E esse é o principal motivo da demora do diagnóstico. Porque se o médico não tem conhecimento, ele não vai pensar na possibilidade do diagnóstico e não vai direcionar os exames necessários para fazer o diagnóstico. E isso também, uma publicação recentíssima, conseguiu avaliar que este era um dos principais fatores que atrapalham para o diagnóstico, e eu estou falando do mundo inteiro, de países que participaram desse estudo, são os países de primeiro mundo, países europeus, A Alemanha ela se dedicou muito ao estudo da endometriose? Historicamente, alguns países da Europa, sim, e a Alemanha é um deles, assim como os países da América do Norte também. Mas uma notícia importante que eu acho que cabe aqui para o nosso público. O Brasil, ele se destaca e é pioneiro em uma série de quesitos no que se refere à endometriose. E um deles, que o Brasil foi o primeiro país, e foi aqui em São Paulo, na verdade, que isso aconteceu, e que hoje o mundo inteiro faz igual, em relação ao diagnóstico, é o exame de ultrassom específico, especializado para diagnosticar endometriose. Esse exame foi idealizado aqui. Gente, adorei, porque eu sou brasileira, eu sou nacionalista, eu defendo o Brasil, embora enquanto atleta de alto rendimento tive o privilégio, a oportunidade de treinar e estar conhecendo outros povos, outras culturas, mas eu acredito muito no Brasil. E nós brasileiros, existem pessoas brilhantes, existem profissionais brilhantes, aqui como o Dr. Juliano Borrelli. Nós estamos com muitas pessoas assistindo, estão entrando bastante perguntas. Daqui a pouco nós vamos responder todas, né? Assim, vou colocar meu óculos. Embora não aparente a idade, peraí, deixa eu colocar o óculos aqui. Paula Núbia, para você também. Marcelo Casarini está aqui conosco. Muita gente está acompanhando. Doutor Juliano é excepcional. Eles estão te elogiando aqui, sim. Ele é excepcional não só enquanto médico, enquanto ser humano também. Enfim, estão perguntando aqui, doutor, se não tem cura, mas tem tratamento. Porque o doutor Juliano está trazendo esperança. Esse é o intuito do Me Conta. A desinformação mata. E muitas vezes a informação pode levar esperança para essa pessoa que está erroneamente, como você disse, infelizmente, erroneamente diagnosticada ou erroneamente informada. E aí você está trazendo esperança, que ela pode engravidar. Hoje existem vários tratamentos que são eficazes. Exato. Seria isso, doutor? Exatamente. E eu acho que você pontuou muito bem. A esperança, ela precisa existir e cabe muito bem para esse grupo de mulheres que ainda não sabe que tem e já sofrem pelas consequências da doença, ou mesmo quando recebem o diagnóstico e se sentem perdidas, desamparadas, com pouca informação. E como eu disse, isso tem uma culpa importante por parte dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, tendo contato com essas mulheres. Mas a esperança, ela fala mais alto. Em relação à cura, essa é uma pergunta bastante capciosa e difícil de responder, sem ir um pouquinho para o lado filosófico do significado de cura. Porque se vocês prestarem atenção, em diversos meios de comunicação, muitos médicos especialistas vão dizer claramente que é uma doença que não tem cura, mas que tem tratamento. De fato, a doença tem tratamento, então essa é a primeira parte boa. Tem alguns tratamentos, e a gente pode depois falar um pouquinho dos tratamentos. Agora, em relação à cura, se a gente buscar o significado da palavra, da maneira mais simples, ela significa restabelecimento de saúde. E se a gente imaginar que com o tratamento a gente consegue restabelecer saúde, a gente está atingindo a cura. A confusão que fica é que, como existe uma chance
Assim como existe no câncer, e eu vou fazer um paralelo onde todo mundo utiliza o termo cura e entende que em algum momento o câncer pode voltar. Nem por isso ele deixou de ser curado em algum momento. Isso serve para a endometriose. A gente pode atingir esse estado de cura com restabelecimento de saúde. Agora, isso não exclui a possibilidade de, em algum momento futuro, novos focos aparecerem. Quais são os sintomas que essa mulher apresenta, que ela pode desconfiar, estou com endometriose? Esse é o primeiro ponto importante em relação à informação. E é por isso que a informação acho que é a melhor maneira de educar, né? Quando a gente informa, a gente está educando. Educar, a gente está empoderar, libertar. Empoderar, com certeza. E isso pode possibilitar que cada uma dessas pessoas, dessas mulheres, consigam mudar o seu rumo, né? Então, se elas estiverem eventualmente em algum acompanhamento não adequado, com a informação ela vai perceber isso e vai falar, não, pera lá, eu preciso seguir outro caminho. E os sintomas, justamente, são muito importantes porque eles estão presentes em quase 87%, 90% das mulheres com endometriose. E são sintomas que chamam de fato muito atenção. E o primeiro deles vem aí igual ao caso da sua amiga que você citou, as cólicas menstruais. Mas aquelas cólicas menstruais em níveis muito elevados de dor. Então, a gente caracteriza como cólicas de extrema intensidade ou até incapacitantes. E esse termo, ele é muito importante porque o que significa cólica incapacitante? É aquela que tira a possibilidade da mulher, naquele dia que está no período menstrual, conseguir seguir sua rotina. Seja ir para a escola, se ela estiver na escola, ir para a faculdade, ou frequentar o seu trabalho, ou ir treinar, fazer esporte. O dia, ele foi interrompido pela dor. E essa mulher precisa ficar em casa de cama, ou ir a um hospital para tomar remédios mais fortes. Essa é a definição, esse é o conceito da dor incapacitante. E muitas meninas jovens já sentem cólicas incapacitantes desde muito cedo. E o que é triste? Culturalmente, elas com 12, 13, 14 anos ouvem que faz parte, que isso é normal. Mas ouve e ela de é mulher. Ouve de homem ou ouve de mulher? Muitas vezes ouve das gerações passadas, né? Isso é um problema cultural que nós temos e por isso que a informação é importante para mudarmos isso. Ouvem tanto de homens como de mulheres, infelizmente. Mas a gente precisa trazer essa informação, fazer essa informação chegar em todos os lares. E não necessariamente porque eu sou uma pessoa que aqui eu posso falar para quem está nos ouvindo. Eu, enquanto atleta, eu não sei o que é sofrer de cólicas menstruais. Uhum. E eu acompanhei algumas atletas na época, imagina, isso há 40 anos atrás, que inclusive eram ginastas fantásticas, mas que se elas competissem na época em que estavam menstruadas, nós não podíamos contar com elas na equipe, não que elas não quisessem. Uhum. Era realmente isso que você falou, acaba sendo contraproducente, né? Exato. Infelizmente, e naquela época já tinham as atletas, mas eu imagino o quão desesperador deve ser você ouvir que isso é normal, isso faz parte, porque não faz, não é normal. Não é então, normal. primeiro sintoma, as cólicas menstruais. Normalmente é o primeiro que chama atenção. Além disso, e essa é a característica cíclica da dor, porque ela vem sempre neste período do ciclo menstrual, com a evolução da doença, com o passar dos anos, e ainda sem o diagnóstico, a gente passa a entender que essa dor ela deixa de ser somente no período menstrual. Essas mulheres passam a ter dores chamadas acíclicas, fora do período menstrual. Então, elas têm períodos menstruais extremamente dolorosos, com muita cólica, mas fora do período menstrual, no restante do mês, período que no início era tranquilo, passa a também sofrer com crises de dor. Então, essa é uma segunda dor importante, a dor acíclica, independente da época do mês. E é como uma cólica? Exatamente, ela tem a mesma característica na maior parte das vezes. Ela pode ter ainda outras características, além da característica de cólica, que é uma dor em aperto. Mas essa é a principal característica. Ou seja, conviver com a dor o mês inteiro. E aí a gente entra no que a gente chama de dor crônica.
né? Então, uma parcela que passa de 50% de mulheres com endometriose desenvolvem dor pélvica crônica, quando a dor é intermitente, independente do período do mês, e que perdura por mais de 6 meses. Essa é a definição de dor crônica. Mas o que a gente mais recebe de histórias são mulheres comentando de anos, muitos anos, com essas características de dor. O impacto psicológico, o impacto no que tange ao quesito psiquiátrico fica psíquico, né? Digamos assim, o emocional. Muito, né? O emocional é muito afetado. A repercussão é muito grande. Muito mesmo, né? Comprovado já cientificamente que mulheres com endometriose têm de 2 a 3 vezes mais incidência de transtorno de ansiedade e de depressão por conta disso. Suicídios? Também existe tentativas de suicídio. Tem números em relação a isso. Então, de fato, afeta bastante o psicológico. Tanto que é uma das linhas de apoio de tratamento que a gente chama de tratamento complementar, porque não é fácil imaginarmos conviver com dor. Uma das coisas que mais me dói quando ouço no consultório a paciente, muitas vezes emocionada, falando: doutor, eu aprendi a conviver com a dor. Quem que tem que aprender a viver com dor? Voltando para o início da nossa entrevista, o que te levou a estudar endometriose? Você acompanhou alguém? Porque normalmente a gente, enquanto vamos vivendo no meio ao qual nós crescemos, somos introduzidos, enfim, né? Seja qual for a instituição que você faça parte, na escola, ou seja, na religiosa, qual for a instituição. Normalmente, quando nós nos tocamos por alguém e sentimos a dor, né? Acompanhamos uma situação que nos toca. Teve alguém que foi importante para você e que te estimulou a vir para a endometriose dessa maneira? Acho que começou na residência, né? Como eu disse no início, eu tinha já essa ideia de ir para a vida acadêmica, e a endometriose foi a oportunidade por entender que pouco se conhecia a respeito, que muito se estudava. Então, é uma doença que tem um certo enigma por trás dela, e isso despertou muita curiosidade. Em meio a isso, eu vivenciei alguns poucos casos durante a residência que, de fato, mexeram comigo, porque, de novo, é uma doença que mexe com a qualidade de vida, né, dessas mulheres jovens, e eu pude entender naquele momento que o tratamento correto, ele pode mudar a vida dessa mulher. Então, aquilo que você consegue atingir e transformar, fazendo bem feito o tratamento, não tem preço, né? Conseguir restabelecer a vida numa sociedade, porque muitas mulheres ficam afastadas dos convívios sociais. Quantas histórias que já não chegaram até mim de casamentos que foram finalizados por conta disso. Porque eu quero frisar aqui um terceiro sintoma muito importante e que é motivo, muitas vezes, de término de relacionamento, infelizmente, que é a terceira dor, é a dor na relação sexual. E isso, muitos parceiros não entendem, acham que é frescura. E essas mulheres sofrem com isso também. Então, agora, nós vamos ter que mandar uma mensagem, um recado, uma orientação, porque muitas vezes há amor na relação, há cumplicidade, mas aí entra na parte mais íntima do casal, que é a parte da relação sexual. Exato. O que você diria para os maridos que estão aqui? Nós estamos tendo bastante pessoas que estão aqui nos assistindo, acompanhando. Berenice Gazzoni, conselheira do Esporte Clube Pinheiros, uma das mulheres mais inteligentes, sempre está aqui nos acompanhando. Paula Cristina, querida, um grande beijo para você. Bruna Dátia, muito bom estar aqui contigo. O doutor Henrique, que nós entrevistamos, está aqui nos acompanhando. Paula Núbia, ela está dizendo aqui: verdade, passei por vários ginecologistas, nenhum suspeitou da endometriose, um urologista que diagnosticou o meu sintoma com da sua esposa e me orientou.
o meu sintoma deve ter sido, creio que a esposa do próprio urologista devia ter, exatamente. Aqui está dizendo que realmente ela sentiu na pele esse problema no erro ao diagnosticar. Então, a dor na relação sexual, conforme você falou, os três pilares aí, que são os sintomas que mais chamam evidentes, né? Gente, eu já estou falando igual médico. Embora eu seja mãe de médico, mas eu não sou médico, eu já estou falando igual médico, porque eu vou aprendendo. Cada entrevista é um aprendizado, e, enfim, mas é tão bom, né? Você tem voz de radialista. Se você não quisesse ser médico, você poderia ser radialista. A voz bonita dele, né? Dá para entender tudo e fala com muita clareza. Enfim, então, chegou no problema da relação sexual. Mas antes, doutor, nós vamos para o Giro de Notícias com Luiz Lima. E aí, Luiz, quais são as notícias? O que você trouxe de fofoca hoje? Ana, o povo tá todo mundo viajando, né? Sim. Então, até que tá calminho. A gente teve ontem Foi ontem ou hoje é segunda, né? Ontem a gente teve o grande prêmio, né, de Fórmula 1, que foi transmitido pela Bandeirantes pela primeira vez. E o Lewis Hamilton, ele ganhou, e aí ele saiu com a bandeira do Brasil em homenagem ao Ayrton Senna. E a galera da arquibancada ficou gritando Senna, Senna. Isso foi muito legal, né? Porque fazem já tantos anos que o Senna... Foi emocionante, eu vi essa Foi cena. bem bonito. Foi bem legal. E ele já declarou que ele ama o Brasil, que ele ama o Rio de Janeiro. Só toma cuidado um pouco, viu, Hamilton? Por quê? Porque infelizmente o Rio tá muito perigoso, né? Eu tô mentindo? Mas não pode amar o Rio de Janeiro? Pode amar, mas eu tô falando pra ele tomar cuidado quando ele vier. Eu amo o Rio também. Mas infelizmente o nosso país tá bem complicado com segurança pública. Tá muito complicado. Nós estamos falando bem do Brasil, ele já chega trazendo Não tô falando. Eu vou te falar, Juliano. Eu tô só falando uma realidade. Entendi. A gente precisa começar a olhar com mais carinho, né? Porque tá complicado. A Maiara e Maraísa, que são as cantoras que eram muito amigas da Marília Mendonça, elas vão começar a fazer todos os shows que ela tinha, infelizmente, né? Tava tudo agendado, e para não desmarcar, as duas estão fazendo e fizeram agora esse final de semana o primeiro show. E elas fizeram uma grande homenagem para amiga, e colocaram ao fundo a imagem da colega cantando uma das músicas que elas gravaram recentemente, né? Um disco inteiro. Pois é. E aí foi achado no avião uma agenda que tem várias músicas inéditas escritas, e tá com a mãe dela. Então ainda vai vir muita coisa aí após a morte dela, né? Muita música, Brasil. E muita música de uma artista brilhante. Sim. Ela fez história. Deu um nome, né? Deixou um legado. Luiz, você já se relacionou com alguma mulher que tinha dor na hora? Já. Acho que todo mundo já teve essa experiência, né? Você viu o que o doutor falou? Tem muitas perguntas aqui, doutor, de relatos de mulheres que acabam até perdendo o casamento por conta disso. Quando elas vão ter uma relação, dói. Né? E muitas das vezes os homens não têm esse entendimento, acham que é frescura, tá doendo nada. Enfim, como que ela deve proceder? Existe algum... Ou pois não? É difícil. Eu acho que a principal solução é que esse parceiro participe e entenda que o que ela tem não é algo normal, não é culpa dela, né? Ela tem uma patologia que causa isso. Então, uma das coisas que eu sempre oriento e sugiro quando as pacientes chegam sozinhas na consulta e elas têm um parceiro fixo, é que tragam seu parceiro numa consulta para participar, entender, tirar as dúvidas. Porque normalmente na frente do médico aí, esse parceiro, ele muda um pouco a atitude. Se você fosse escrever um livro de bastidores do médico, seria... Eu acho que os médicos... É lógico que existe toda a parte ética, né? Mas, tem o limite do sigilo da consulta, o limite do né? sigilo, mas sem que você exponha os seus pacientes, eu acho que o médico que escrever isso e consiga trazer para uma linguagem coloquial, ele vai fazer muito sucesso. Porque quando a gente chega de ajudar muitas pessoas, né? Muitas pessoas, muitas mulheres, quando... Porque assim, não é igual quando a gente está numa consulta com o marido ao lado.
Verdade. Se eventualmente... Bom, eu já sou casada há quase 30 anos, então já tá tudo bom. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas imagina uma mulher recém-casada com dor e aí ela vai poder se abrir com você. Você percebe na hora. Sim. E você fala assim, meu querido, dá um tempinho, você faz Normalmente, isso. Elas fazem isso. Então, hoje, a frequência nos últimos anos da participação dos maridos, dos companheiros nas consultas é bastante intensa, bastante grande. Agora, as pacientes, quando têm, eventualmente, alguma situação que preferem tratar na ausência do marido, elas falam, doutor, eu vou começar a consulta sozinha e depois, numa segunda parte da consulta, ele pode participar para você poder explicar tudo. Então, tem muitas pacientes que fazem isso e é super respeitado esse momento. Agora, cada vez mais, os maridos têm participado da consulta completa, inclusive da etapa do exame físico, que é uma etapa fundamental para a gente diagnosticar a endometriose, e muitos parceiros ficam ao lado delas, de mão dada, e esse é o cenário ideal, porque esses, com certeza, estarão apoiando sempre nesses momentos. Mas e ele vão fica entender. ao lado. Ao lado. Porque aí... Esse é o verdadeiro marido, não é mesmo? É isso aí. Como é que é o verdadeiro marido? O que apoia a mulher, porque você tem que estar com a pessoa que você ama nas horas boas e ruins. Exatamente. A mulher não é máquina. É isso aí. Não é? Muito bem. Concordo. Ah, mas a pessoa não está ali só para reprodução, né? Então, lógico, o casamento tem que ter o prazer, mas o marido tem que estar do lado sim, e tem que entender. Gostei. Cadê meu marido? Ele está ouvindo? Deve estar, né? Agora tem uma outra pergunta que até minha cunhada passou por isso. A mulher tem a endometriose e engravida. Perfeito. Qual é o risco? O que fazer? Que acontece? Olha só que curioso como o tempo muda alguns conceitos. E eu vivenciei esses dois conceitos, ou seja, não tem muito tempo que a gravidez era considerada uma possibilidade de tratar a endometriose. Então, no passado se falava isso. Olha, engravida que se der certo, vai resolver o problema da endometriose. É fato isso, doutor? Não é fato. A minha cunhada engravidou, isso é mito. Teve o filho e depois a endometriose veio. Volta com tudo. Então, lógico, durante a gravidez, sem menstruação, 9 meses ali, ameniza boa parte dos sintomas. Mas a doença está lá. A doença ela não vai redimir. Depois, eventualmente, vem um período de amamentação, onde ainda é um período nos primeiros meses ali sem fluxo menstrual, e a paciente continua sem dor. Mas é só uma questão de tempo. Agora, atualmente, é um conceito mais novo, sabe-se que para determinadas situações, dependendo do grau e dos locais de acometimento da endometriose, podem existir, eventualmente, até algumas pequenas complicações na gravidez por conta da endometriose. Então, a gravidez saiu de solução para uma situação que, eventualmente, pode trazer algum risco. Mais delicado. Um dos riscos estabelecidos, já conhecidos, é o parto antecipado. Mulheres com endometriose que engravidam com a doença, ou seja, não passaram pelo tratamento cirúrgico, não tiraram a endometriose, mas engravidaram, conseguiram engravidar. Essas pacientes podem ter uma chance maior de ter um parto prematuro. Entendi. Mais um motivo para que os médicos estejam muito atentos. Muito. E aí, volto para aquela máxima que você falou. Existem médicos que não estão preparados para o diagnóstico. O que você diria para eles? Porque eles atendem seres humanos. Lidam com vidas. Isso faz parte, né, também do objetivo principal da divulgação de informação. A população que não é da área da saúde não tem o hábito de ir atrás dessas informações e é nosso papel trazer. E hoje, com a mídia social, facilitou bastante. Agora, o profissional da saúde, o médico, faz parte, independente da sua especialidade, a atualização, né? Buscar entender detalhes, principalmente se for médicos que lidam com mulheres, ginecologistas. Por mais que não sejam especialistas e não queiram atuar diretamente com isso, se eles já souberem identificar e encaminhar para um colega que faz esse tipo de tratamento especializado, ele já vai estar ajudando e muito
essas mulheres. Então, o grande problema não é nem só não saber identificar e ajudar no diagnóstico, mas também, depois do diagnóstico, saber como conduzir, como orientar essas mulheres que recebem o diagnóstico. Sueli Gonçalves está dizendo aqui que foi 2 anos para descobrir que eu tinha endometriose e o que mais eu ouvia é que era normal. Aqui temos uma... E Cristina Oliveira Otávio está dizendo que muitas perdem até o casamento porque tem dor na relação. Qual exame detecta a endometriose? Raíza Cristina está perguntando, doutor. Perfeito. Então, o diagnóstico ele começa na consulta médica, antes do exame. Com esses sintomas que a gente comentou aqui, o médico já tem que abrir um alerta, acender a luz amarela ali, olha, esta mulher, se ela não tem ainda o diagnóstico, ela pode ter endometriose por apresentar esses sintomas que são sintomas muito sugestivos. Aí, como eu disse, tem a segunda etapa da consulta, que é a parte do exame físico. Em alguns casos, no exame físico, o ginecologista que tem esse conhecimento, ele vai saber já identificar áreas que, com certeza, estão alteradas pela endometriose. Ali, eu não vou ter com precisão todas as informações, mas eu já consigo dizer, olha, aqui tem endometriose. Agora a gente vai para um exame especializado que vai mapear toda a cavidade abdominal para que eu possa saber a extensão da doença. E aí, com precisão, entender os tamanhos, quais os órgãos que estão acometidos. E aí nós temos 2 exames. O ultrassom, chamado ultrassom transvaginal especializado para mapeamento de endometriose, que é feito com preparo intestinal prévio, e a ressonância magnética, também com este preparo intestinal voltado para o mapeamento de endometriose. O que torna isso ainda mais difícil e de difícil acesso? São poucos radiologistas que são especialistas para executar esses 2 exames. Então não adianta só receber o pedido e buscar em qualquer laboratório esses exames. Não vai ser tão fácil. São poucos radiologistas que têm o know-how e o expertise para fazer bem feito esses exames. E isso faz toda a diferença. Doutor, Paty Pugliani está dizendo que já fez 2 cirurgias. Na segunda, precisei tirar 11,5 centímetros de intestino. Quando nós começamos a entrevista, você falou do acometimento de outros órgãos. Perfeito. E aí, no caso, os órgãos vizinhos que estão próximos. Exato. Intestino? Pois é. O intestino é um dos principais, né? O intestino, a porção final do intestino, principalmente, que é o reto, ele está logo atrás do útero. Então, facilmente, o intestino, nessa porção do reto, é atingido de maneira bastante frequente. Além dele, a vagina, que é uma extensão anatômica ali do útero, é um outro órgão, pode ser facilmente acometida. A bexiga, que também está muito próxima ao útero, só que na porção da frente, né? O intestino está na parte de trás, a bexiga urinária está na frente. E a bexiga urinária, por vezes, pode ser acometida. E aí tem partes do intestino mais distantes que também podem ser acometidas. O intestino delgado, que é a parte do intestino fino, o apêndice, que todo praga? Mundo conhece. Parece uma praga? Pode ser acometido. É igual... Não parece uma... Parece assim, câncer aqui quando ele começa não, parece... porque aí tem a característica inflamatória. Exato. Nós vamos voltar nisso, porque já tem perguntas aqui, inclusive falando sobre o quesito inflamatório, que o doutor citou também para nós. Mas ela vai... Tipo aquela laranjinha podre que fica junto com outras laranjas e vai... Ramificando. Consegue espalhar suas células, né? Então, o que traz bastante curiosidade, ainda um não entendimento por parte dos cientistas, especialistas, é que não dá para entender quando que a doença vai se comportar dessa forma, com muita inflamação e se espalhando para muitos órgãos, trazendo muitas sequelas, e ao mesmo tempo, em outras mulheres, a doença está pequenininha e se não fizer nada, ela continua daquele jeito. Então, pode acontecer isso, mas na maior parte das vezes o que encontramos é essa situação de doença bastante espalhada e dividida entre múltiplos órgãos. É agressivo, né? Por isso tem que tratar desde o começo, né? Isso é importante fazer o diagnóstico precocemente para evitar, muitas vezes, que a doença atinja esse grau, esse estágio mais avançado. Exato.
Tati Ribeiro está dizendo que foi em vários ginecologistas e a maioria dizem que a solução para a endometriose é retirar o útero. Você concorda? Não, negativo. Tem que ir no doutor Outro Juliano, mito. minha querida. Ó, doutor Juliano vai deixar o telefone dele, porque eu vou pedir E a mulher aqui vai lá para e ele tira, deixar né? Pode deixar o Pois telefone, é, doutor? olha só. Pode deixar o seu contato? Se elas estão acompanhando, meu contato está aí ao vivo aí na página aí do ok, perfil do Instagram. Já está Tem aqui todos no os perfil. dados aí. É porque, meu bem, você está orientada por um médico muito ruim. Vou te Agora, indicar o doutor Juliano. Posso indicar mas ela- médico? Não posso indicar médico? Mas ele é meu amigo, também não posso? Ah, posso indicar meu amigo? Ah, meu amigo, tá. Vou indicar um amigo para você. Você sabe, é Tatiana, né? Sim. Ela não está sozinha e talvez seja uma das indicações mais comuns que médicos em diferentes locais do Brasil, incluindo na nossa grande São Paulo, com esse intuito para proporcionar o tratamento definitivo, precisamos retirar o útero. E aí, olha só o paradigma e mostra o quão ineficaz está o conceito aí desses colegas, né? Porque eu disse no início que a endometriose ela afeta órgãos fora do útero. Sim. Tirar o útero não resolve nada. A endometriose continua em qualquer órgão que ela estiver, mesmo sem o útero. E muitas pacientes ainda jovens têm desejo reprodutivo e ouvem que o tratamento é remover o útero, sem nem ter engravidado ainda. Então, são duas situações consideradas absurdas. É bem radical, Primeiro, né? propor a retirada de um órgão como se ele, pelo fato de ser o órgão da menstruação, fosse único e exclusivamente o responsável pela doença. E não é. Hoje entendemos já isso claramente. Muitas mulheres fizeram esterectomia, que é o nome que se dá à retirada do útero, e continuam com endometriose espalhada em outros lugares. Então, é muito importante ter este mapeamento para saber. Em alguns casos específicos, para mulheres que já não pensam mais em ter filhos, se existe alguma alteração no útero junto com a endometriose, o que pode ser bastante comum, aí a esterectomia pode fazer parte do plano cirúrgico, mas não como única proposta e principal proposta para tratar em definitiva a endometriose, porque de fato não vai tratar. Então é sempre bom procurar mais de uma opinião, né? Ah, eu acho que é sempre bom procurar um médico que entende. No caso, estou conversando com um médico aqui que entende tudo sobre endometriose, dor pélvica. Aliás, doutor, fazendo um relato pessoal, há alguns anos eu tive um acometimento de uma dor pélvica. Confesso que para as mulheres que sofrem uma dor intermitente, seria intermitente a terminologia correta? Sim. Ela impacta e muito no psique dessa pessoa. Então, os médicos e as pessoas que lidam, que são profissionais da saúde, elas precisam entender muito sobre qualquer doença com que elas venham tratar as pessoas e entender num âmbito de equipe multidisciplinar, porque a repercussão psicológica ela é realmente impactante. Confesso que vivenciei algo parecido e começa a tirar as forças. Por isso que a mulherada é forte, né? Ela vai tirando Muito. a força, ela vai dizem que tirando a homem é força. É mais tipo fraco. aquela aguinha, água mole. Homem não aguentaria. Homem Não não tem aguentaria, não. aquele que fala água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. fura. Então vai vindo, ela vem silenciosa, mas ela é como se fosse matando aos poucos. Constante, né? Você Exato. ouve isso no seu consultório? Com certeza. Se ouve com essa muita frase? frequência. Essa mesma frase, com essas palavras, literalmente. E é isso que a gente percebe o quanto ela impacta negativamente, né, na vida, em todos os aspectos da vida, né? Físico, emocional, social, profissional, relacionamento. Então, na endometriose, se a gente tem, eu vou pegar um gancho do que a Ana acabou de dizer, porque 50% das pacientes com endometriose podem desenvolver a dor pélvica crônica. E quando existe a dor pélvica crônica, existe uma chance muito grande dessa paciente ter um diagnóstico além da endometriose. Então, normalmente,
ela não está sozinha causando a dor crônica. Pode existir outros diagnósticos. E quando a gente fala de dor pélvica crônica, o leque se abre para mais de 50 diagnósticos diferentes. Então, é muita coisa que pode estar por trás dessa dor crônica. E aí é muito importante essa avaliação multiprofissional, porque sem ela a gente não consegue nem o diagnóstico e muito menos o tratamento adequado. Enquanto psicólogo, eu costumo dizer que as dores crônicas, elas são dores, tornam-se dores crônicas da alma. Exato. E aí... Tem uma pergunta aqui também interessante. Uma moça, ela disse que fez o tratamento, descobriu que tinha endometriose, operou e aí voltou. Só que ela não está mais com plano de saúde. O nosso sistema, o SUS, ele está preparado ou não? Onde a pessoa que não tem o plano pode recorrer? Pois é, essa é uma outra dor que nós temos também aqui em nosso meio, CROSS, né? Muitas sim estão até em filas do CROSS, porque são poucos os hospitais públicos que têm a capacidade completa para esse tipo de caso, que muitas vezes tem uma complexidade importante, né? Nem todo caso de endometriose é complexo, mas os casos que são complexos, boa parte dos hospitais públicos não tem recurso para poder tratar essas pacientes de maneira mais adequada. Então, são pacientes que enfrentam filas muito longas, principalmente aquelas que precisam e têm indicação de tratamento cirúrgico, enfrentam filas nestes centros que são centros de referência para tratar de endometriose no SUS, filas que levam 5, 6 anos. E não dá mais tempo, né? Eu preciso ler esse comentário, doutor. Parabéns ao doutor Juliano por estudar, pesquisar e ajudar tantas mulheres na luta dessa doença. Serine Advocacia, conhece? Opa, obrigado. E aqui estamos, doutora Juliana Domingues está dizendo que você está dando uma verdadeira aula. Obrigado, Ju. Essa é a nossa fisioterapeuta, uma de nossas fisioterapeutas. Quem sabe faz ao vivo. Mas vamos trazer esperança, vamos falar dos tratamentos que promovem a cura, trazendo na etimologia da palavra, que é restabelecer... Saúde. Saúde. Doutor, fale para nós aqui, resumidamente, que nós estamos aqui nos 8 minutos finais. Maravilha. Vamos falar de cura, vamos falar de esperança, falamos da doença, falamos das repercussões, dos aspectos, dos sintomas e a cura, doutor. Pois é. Então, a gente tem 2 linhas de tratamento para endometriose. O tratamento cirúrgico e o tratamento não cirúrgico. Dentro do tratamento não cirúrgico, das opções clínicas, né? O tratamento não cirúrgico é o tratamento clínico. A gente tem tratamento medicamentoso. Então, a gente tem algumas medicações que podem ajudar no controle dos principais sintomas da doença. E aí é muito importante deixar claro que dentro do tratamento clínico medicamentoso, não temos a possibilidade de eliminar a doença. Mas, e nem é o objetivo do tratamento. O objetivo é aliviar os sintomas, controlar a doença. Então, dependendo de cada caso, da idade da paciente, daquele momento de vida, do que foi diagnosticado efetivamente nos exames, pode ser uma estratégia momentânea. Junto com o tratamento medicamentoso, dentro ainda do tratamento clínico, nós temos tratamentos complementares, que aí, dependendo destes sintomas que para cada paciente a gente vai observar, podemos lançar mão da fisioterapia pélvica especializada, que a Ju Domingues acabou de participar ao vivo aqui, é uma excelente especialista na abordagem da fisioterapia para essas pacientes que têm muitas sequelas na região do assoalho pélvico, que é a região da musculatura da pelve, que piora muito o quadro de dor crônica. Então, a fisioterapia tem um papel importante. Além disso, estilo de vida. Estilo de vida não posso deixar de falar, porque hábitos mudam de fato o curso desses sintomas. Não curam a doença, mas diminuem a inflamação. E se diminui a inflamação, diminui a dor. Então, alimentação saudável, de preferência com orientação de nutricionista, que tem conhecimento, e prática de esportes com rotina, ajuda muito no controle da dor. Fora isso, temos também como tratamentos complementares a psicoterapia, como a Ana mencionou algumas vezes aqui, é algo fundamental para casos como esse. E tem aquela situação em que a gente não vai conseguir resolver com tudo isso o problema dessas pacientes.
E aí a gente não tem outra alternativa a não ser o tratamento cirúrgico bem feito. Equipes que tenham conhecimento, que estejam habituadas a lidar com endometriose, porque existe tratamento cirúrgico ineficaz, que só piora a vida dessas pacientes, passam pela cirurgia e não resolvem o problema, mas uma cirurgia bem realizada pode mudar o curso de vida dessas mulheres. Pessoal, o doutor Giuliano Borrelli vai voltar. Tem muitas perguntas, ele vai ter que voltar. Não tem deu como. tempo, né? Olha, não, nós estamos terminando. Eu vou te dar de presente a máscara do Me Conta para que nós possamos, com muito carinho, um médico com duplo doutorado. Aqui, aliás, confesso que foi o único até hoje que eu entrevistei com duplo doutorado. Não fiquem com ciúmes os outros, que eu entrevistei, todos vocês são maravilhosos, mas ele tem duplo doutorado. A máscara do Me Conta, com muito carinho, para que nós possamos encerrar com a máscara. Vamos lá. O programa. Luiz, manda sua mensagem para nós, 30 segundos hoje. Uma boa semana a todos, Brasil. Vai ter mais tempo. A gente se encontra quarta, não é? Nós nos encontramos quarta-feira. Doutor Giuliano Borrelli, acabei de conversar com ele, que nos deu uma aula e voltará para falar sobre endometriose, que é uma doença que acomete, de acordo com ele, 70 milhões? 7 milhões de brasileiras. 7 milhões de brasileiras. 10% das mulheres. 70 milhões a gente já tá ferrado. Mas no mundo, Mas no mundo? 186 milhões. Nossa. Você pensa que eu não estudei? Tá certo sei. que eu só errei, que eu trouxe para um continente, para um país, né? E aí estamos No falando, mundo. mas enfim. E também Isso já aí. é muito, né? 7 milhões já é a galera. Muita coisa. Já é bastante. Doutor Giuliano, deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. 1 minuto. Pois é, depois de tudo que falamos, não percam a esperança. Acreditem, vocês precisam continuar dando vozes e mais médicos vão ficar cada vez mais cientes da obrigação de entender vocês e isso, com certeza, poderá mudar o curso da vida. Conversei com o Dr. Giuliano Borrelli, falamos sobre endometriose. Segundas, quartas e sextas, o Me Conta, às 8 horas da noite. Ao vivo para você, no @AnaPaulaDami Insta, TikTok anapaula.dami. E no YouTube estará disponível para todos vocês que não tiveram a oportunidade de assistir na íntegra a entrevista com o Dr. Giuliano. Não desistam, meus amores, há esperança para vocês que estão sofrendo. Há pessoas especializadas como o Dr. Giuliano que estão aqui, estudaram, se dedicaram para que possam trazer para vocês a cura. Restabelecer Saúde. saúde. Fiquem com Deus, boa noite e até Beijo. quarta-feira. Um beijo!